Olá, graça e paz, tudo bem com você? Mais uma vez, nós estamos muito agradecidos a Deus por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida e por estarmos aqui no canal para mais um vídeo. Gente, que noite especial! Jesus é muito bom! Depois de 3 anos que eu dei o meu primeiro testemunho aqui na internet, foi no canal do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, do pastor querido João Flávio Martinez. Depois de 3 anos, eu tenho a alegria de ter ele aqui hoje no nosso canal. Então, eu louvo muito a Deus. Não vou me demorar, já vou chamar ele aqui. Pastor Martinez, uma boa noite. Boa Seja noite, muito minha irmã. bem-vindo. Para mim é um prazer participar aqui do seu canal e eu fico feliz quando uma pessoa como você, a sua família, que tiveram um processo doloroso lá no mundo sectário, consegue sair desse movimento sectário e hoje Glória a ter Deus. uma vida espiritual dentro de uma igreja de maneira natural, com saúde, tanto saúde biológica quanto saúde espiritual, saúde familiar, saúde financeira, porque nós sabemos de casos em que a pessoa sai da seita e ela não consegue se recuperar, ela não consegue se encaixar em serviços, ela não consegue se encaixar em igrejas, ela não consegue se encaixar novamente na vida. Então, graças a Deus que você e a sua família, conseguiram congregar, se reestruturarem como família, não perder a fé e continuar combatendo o bom combate na presença de Cristo. Graças a Deus, glória a Deus. Então, assim, o Espírito Santo de Deus já está dirigindo tudo, porque o que eu preparei para falar para o senhor nessa entrevista, nesse bate-papo, porque já tem 3 anos que eu te conheço, então o senhor já é meu amigo. Então, o que eu já preparei para falar é justamente essa introdução que o senhor falou. Eu queria começar com a palavra de Deus, pastor João Flávio. Eu separei aqui um texto em Filipenses 1, 1:4-6, que diz assim: Eu faço sempre menção com alegria de vós, em todas as minhas orações, pela maneira como tomaram parte comigo na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu faço sempre menção do Senhor em minhas orações, eu faço sempre menção de todos os inscritos no meu canal. Eu agradeço muito a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou e nós chegamos aqui com uma expectativa tão tímida, tão pequena de alcançarmos pessoas. E muitas, pastor, centenas de almas já foram libertas. Eu não tinha ideia de onde o Senhor iria levar tudo isso. Então, hoje eu queria honrar a sua vida, pastor João Flávio Martinez, por tanto esforço, por tanto trabalho. Vou repetir aqui, o pastor João Flávio é o presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas desde 1998. Se vocês não conhecem o CACP, que eu acho muito difícil, corram lá, se inscrevam, estudem, descubram tudo sobre seitas, heresias, estudos teológicos maravilhosos. Eu recorro demais ao CACP, desde que eu fui liberta e conheci o pastor João Flávio. Quantas almas foram alcançadas por causa dos seus vídeos, de seu trabalho? Desde o pastor Nathaniel Rinaldi, que o senhor assumiu o trabalho árduo, né, de pesquisas de tantos anos. E nada disso, pastor João Flávio. Eu vou te chamar de Martinez, tá bom? Para a gente ficar mais simplificado. Pastor Martinez, nada disso, nenhuma obra é em vão. Na casa, né, nas coisas que o Senhor faz. Nenhuma obra é em vão, a Bíblia mesmo diz. E hoje eu queria te contar um pouco do que tem acontecido. Quando o Senhor Jesus me libertou, vai fazer 13 anos já. 13 anos, em junho. E quando o Senhor Jesus me libertou, ele colocou no meu coração que um dia eu iria falar para muitas pessoas e eu ia ajudar muitos a serem libertos do adventismo, do sectarismo, da religiosidade, do fanatismo até. Eu era fanática pela Ellen White. Eu acreditava em tudo dela.
Eu achava lindo que Enoque usava véu e grinalda. Morava no mundo que tinha 7 luzes, que voava para lá e para cá. Eu era fanática, porque acreditar em fantasias desse tipo, se não for fanática... Então, assim, eu cresci lá, você sabe, eu sou de quarta geração, né? Quarta geração de adventismo da minha família. Toda a minha família ainda é adventista por parte de pai e de mãe. Porém, o Senhor colocou no meu coração: faça vídeos e conte o seu testemunho. E eu teimei, relutei. Falei: Senhor, não quero mexer com isso não. Vou mexer com mamãe, com vovó, com titias, primo. Ah, não. Mas eu dormia e acordava, pastor, pensando nisso. E o Senhor inflamava, queimava o meu coração. Conte o seu testemunho. E aí eu criei uma conta no Facebook, contei o meu testemunho. E um dia eu estava no YouTube olhando alguns assuntos sobre seitas e heresias e eu vi um vídeo seu. E eu comentei um vídeo seu. O senhor lembra que foi assim, nosso encontro? Não Virtual? lembro. Eu comentei um vídeo do senhor e falei: graças a Deus pela sua vida. Eu fui adventista há 37 anos. Eu fui liberta por Jesus, tem 9 na época, era assim, né? Como eu criei o canal. E eu estou muito feliz, muito obrigada por esse material. E o senhor se interessou pela minha história e falou: minha irmã, pode entrar em contato comigo, vamos fazer um vídeo de testemunho. Pastor, eu te agradeço muito. Inclusive, Muitas almas. um dos Ô, teus Glória, vídeos é o segundo vídeo mais visualizado no CACP Vídeo. Tem glória, 305 mil visualizações. E é justamente de 3 anos atrás. glória a Deus, é esse. Louvado seja o nome do Senhor. É. Jesus é muito bom, pastor. Quando o senhor falou comigo assim: irmã Lília, depois que eu dei o testemunho no seu canal, que muitos assistiram, muita gente começou a entrar em contato comigo no Facebook, meu Facebook começou a explodir de mensagem, gente pedindo socorro. E foi esse homem, queridos, meus inscritos, meus amigos, meus irmãos, foi esse homem de Deus, pastor João Flávio Martinez, que falou comigo. Depois de Deus, foi ele que falou comigo assim: irmã Lília, cria um canal no YouTube. Falei: ai, pastor, mas eu não sei nem mexer com isso na internet, não tenho computador, não tenho dinheiro. O adventismo me levou tudo. Guardei sábado a vida inteira, perdi os empregos todos, multinacionais, tudo que eu tinha, larguei por causa do sábado. E o senhor falou comigo assim: irmã, a senhora tem uma boa eloquência no falar, a senhora é comunicativa, faça um canal que vai dar certo, tudo começa pequenininho. E depois que o senhor falou isso comigo, eu ainda publiquei alguns vídeos e o senhor ainda editava os vídeos e publicava para mim, que eu nem sabia publicar. E hoje, pastor, eu queria te contar, depois o senhor vai falar, tá bom? Estou fazendo uma introdução porque eu quero honrar a sua vida, louvar a Deus pela sua vida, depois o senhor conta do seu trabalho e a importância do seu trabalho que tem para o mundo. Eu queria te contar rapidinho da Raquel e do Sandro, o segundo testemunho depois do meu. O senhor lembra deles, aqueles baianos simpáticos lá da Bahia? Pastor, eles estão muito bem. Eles estão libertos. O Sandro toca teclado numa igreja batista renovada, animados, avivados. Tiveram um bebezinho que está com 4 meses agora, ou 3 meses. Então, Sandro e Raquel, se vocês estiverem assistindo, eu vou mandar para vocês. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. O testemunho deles também foi muito importante. Muita gente me procurou por causa do testemunho dele. Obrigada, pastor João Flávio. Eles estão muito bem. Mais estrelas, mais galardão para sua vida, viu? Vai contando aí. O senhor lembra de Ana e Evandro, adventistas, líderes? Ela era Lembro. professora de inglês. Pastor, eles estão muito bem. Os filhos deles estão matriculados na escola dominical, felizes da vida. A Ana trabalha na igreja, o Evandro também. Eu creio que seja uma batista também que eles estejam frequentando, eu não estou bem certa. Mas estão firmados, felizes, em breve vão dar testemunho aqui no canal. Esses são testemunhos de 3 anos atrás. Tudo isso eu agradeço a Deus, porque foi influência do Senhor, foi através do CACP que nós pudemos contar a nossa história. E muitos, né? Como o senhor falou aí, 300 e poucos mil só num vídeo. Então, muitos milhares são alcançados. O senhor Aldenor e a esposa, a paz, meu irmão, são de Rondônia. O seu Aldenor fez um vídeo para mim no meu aniversário de 3 anos do canal. Ele na rua, ele é gari.
ele limpando a rua de uniformezinho, a coisa mais linda. Agradecendo a Deus pelo CACP, pela sua vida. Ele e a esposa são libertos do Adventismo após 30 anos de igreja. Estão em Rondônia felizes, dando glória a Deus, pastor. Ainda estão desintoxicando, ele falou. Mas ele falou, se não fosse canais como os da senhora, o CACP, o Para Que Possamos, o Gleison Pércio, eu não teria sido liberto. Até hoje, eu ainda estou com cisma. Chega sexta-feira à noite, me dá, às vezes, dúvidas de coisas, visitas, né? Que os anciãos e os pastores gostam muito de visitar e aterrorizar, botar o medo. Então, eu quero deixar um abraço para o seu Aldenor e esposa lá de Rondônia. Letícia e família, um beijo. Letícia super liberta com a família dela toda, pastor. Eu quero mandar um beijo para a Tânia. Ela deu também testemunho lá no Para Que Possamos. Eu acho que no CACP também. Pastor, a Tânia está liberta, ela e o esposo dela. Aí, agora, aos 61 anos de idade, ela retornou ao mercado de trabalho. Ela e o esposo dela. Por quê? No Adventismo não podia nada, nada podia, travada, tudo amarrado, não pode aceitar emprego aqui, não pode fazer faculdade ali. A gente era da época que tudo era pecado, né? Se eu tenho uma ideia, a faculdade de advocacia era super pecado, tá? Para nós. A gente não fazia, não. Porque vai que tinha que defender já gente ímpia e ladrão, era tudo pecado. Então, pastor, a Tânia está recolocada no mercado de trabalho, está feliz, está liberta. São todas pessoas que têm gratidão a Deus pela sua vida. Eu tenho irmã Eva e irmã Ruth, 63 anos e 65 anos de adventistas, libertas agora, de fevereiro para cá. Glória a Deus. E eu recomendo seus vídeos. Os vídeos do Rodrigo Custódio. Vamos abrir um parênteses aqui. O Gleison foi o que iniciou tudo isso, né, pastor? A respeito de vídeo, de provas, junto aí. Depois do CACP, o Gleison foi o primeiro que eu conheci. E Jesus nos deu esse presente, para que possamos, de 2023 para cá, Rodrigo. documentou tudo. Eu agradeço muito a Deus. E eu fui adventista há 37 anos, eu não sabia nem de 30% do que o Rodrigo revela, e documenta. Então, a obra de Deus está sendo feita de forma grandiosa. Mas se não fosse pastores dedicados, que dedicam a sua vida, dedicam tantos anos de estudo, com esse monte de livro aí atrás, que quebra a cabeça, que vai para debates como o senhor vai, encara as feras, né? Encara os heréticos que gostam de mentir com a cara assim lavada, falando que o juiz investigativo é bíblico, falando que o decreto dominical é bíblico. Nós precisávamos de pessoas de coragem, homens de coragem, como o Senhor foi levantado na terra por Deus. Hoje eu estou liberta por Cristo, como o Senhor falou. Minhas filhas são obreiras, trabalham, estão firmes com Jesus e meu genro também. Eu e meu marido fazemos a obra. E se não fosse pessoas de coragem que Deus levantasse na terra, como o pastor João Flávio Martinez, eu não seria liberta nunca. Glória a Deus por todos vocês e pela sua vida. Amém? Amém. Bom, eu primeiro agradeço a Deus pela sua vida. Você e tantos outros que eu tenho encontrado aí pelo caminho são pessoas excelentes. Estavam dentro da igreja adventista. Pessoas excepcionais, maravilhosas, de um talento imensurável. Todos vocês. O meu telefone, que eu estou usando ele agora para a gente transmitir aqui o nosso diálogo, mas no meu telefone eu tenho mais de 500 ex-adventistas que eu consegui catalogar, que entraram em contato comigo, que disseram que eram ex-adventistas, que tinham saído, tudo. Agora, eu preciso... Duas coisas eu preciso observar em tudo isso que você falou. Primeiro, você já repetiu várias vezes, mas eu vou reiterar, toda honra, glória ao nosso Deus. Se não fosse ele, se não fosse a graça dele, nós não estaríamos aqui. Então, obviamente, a graça dele é o que nos basta. Segundo, quem começou esse trabalho no Brasil, principalmente com os adventistas,
você já citou ele aqui, foi o pastor Nathanael Rinaldi, que faleceu em 2016. O pastor Nathanael Rinaldi, ele despertou o meu coração. Em 1996, eu já era apologista sem saber que eu era, né? Mas em 1996, nós começamos a conhecer o ICP. E em 98, nós descemos a São Paulo, tivemos o primeiro contato com o pastor Nathanael Rinaldi e fundamos um blog chamado CACP, que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. E somente em 2001 virou o CACP, o site, que hoje está com o seguinte endereço, cacp.app.br. Nós passamos de org para app, porque nós interligamos o canal com um aplicativo. O CACP hoje tem um aplicativo conectado ao site. Como as pessoas só usam celulares hoje em dia, então o aplicativo ele é muito mais prático para a pessoa navegar e procurar os mais de 30 mil artigos que tem dentro do canal do CACP. Então, por isso mudou o nome. E aí, Lília, as pessoas, alguns, né, mandam mensagens para mim dizendo que nós odiamos as seitas, que nós odiamos os adventistas, que nós odiamos as pessoas, né? Quando, na verdade, nós pagamos um alto preço por amá-las. Porque tudo que a gente quer é isso que você acabou de falar, que as pessoas tenham equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro para reestruturar as suas vidas. O doutor Augusto Cury disse com muita propriedade que o homem tem que ter 2 QI equilibrado, que é o coeficiente de inteligência e o coeficiente de espiritualidade, que é o QE. QI, QE. Ele fala disso. Então, o que acontece? A pessoa ficou 20, 30 anos numa seita. Quando ela descobre que é tudo mentira, o que tem acontecido em alguns casos é a pessoa se afastar de tudo, porque ela não quer ser enganada novamente, ela não quer ser violentada novamente, abusada novamente. E esse tipo de coisa, o abuso religioso, ele é um abuso tão traumático quanto o abuso sexual, quanto o abuso financeiro. Ele é um abuso terrível, o abuso religioso. É um terror psicológico que demora a sair da gente, tá? Demora. Eu recebo aqui, Lília, que eu não posso mostrar, nem iria mostrar, mas eu recebo aqui N casos de gente pensando em suicídio, em se matar, também, gente querendo tirar a própria vida. Então, a gente tem que aconselhar, orientar, trabalhar com a pessoa, e às vezes, o meu Zap é público, às vezes eu tenho 300 mensagens por dia, é aquela correria, mas eu tenho que dar um tempinho ali no meu dia, quando eu vejo que o caso é sério, para tentar dar uma atenção para aquela pessoa, porque ela se mata. Esse negócio de religião não é... As pessoas que não são religiosas, elas não entendem essa conversa que eu estou tendo com você. Elas não têm noção. A seriedade desse assunto. Às vezes até pastores não entendem a seriedade desse assunto, pastor. Por isso que eu louvo tanto a Deus pela sua vida, porque o senhor pegou essa briga e agarrou com unhas fortes. Abrindo um parênteses para esse lado aí, ou abrindo uma ramal para esse ponto que você colocou, infelizmente, os pastores evangélicos brasileiros, eles não têm conhecimento apologético. Isso é gravíssimo. Você vê um homem como o pastor Luiz Saião, um homem de uma envergadura fantástica. Eu escuto o Saião todo dia no Rota 66, já indico aqui para os espectadores do canal. O Saião tem um trabalho incrível. Aí ele começou a sentar com o Rodrigo Silva. Ainda essa semana, ele foi em outro podcast. Eu avisei ele, liguei para ele, avisei pessoalmente. Eu tenho até gravado o que eu falei para ele. Que bom. E o que eu disse para ele está acontecendo. Que nem essa semana ele teve no podcast lá com o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva começou a falar da tese de doutorado que ele fez, de mestrado, sobre Lucas 23, do ladrão, versículo 43, né, do ladrão que disse, o que recebeu a voz do Senhor, né, a palavra do Senhor. Hoje estarás comigo no paraíso. Então ele começou a falar da palavra símera. E ele falou, eu fiz uma pesquisa desta palavra, ela aparece tantas vezes no Novo Testamento, e aqui
neste texto de Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso, nós nunca saberemos se é depois ou não a vírgula, se ele está falando que um dia estaria no paraíso, ou se naquele dia estaria no paraíso. Aí ele começou, então eu entendo pela minha pesquisa que é um dia, que a ressurreição é só na ressurreição. Aí o Saião falou, não, Rodrigo, existem outras cosmovisões desse assunto, existem outros exegetas. Não, Saião, eu sei. Mas aí, de repente, ele mudou de assunto. Quando o Saião ia responder, é só assistir o podcast lá que você vai ver. Quando o Saião ia responder, ele mudou de assunto, o Saião caiu na dele, tá? Porque o Rodrigo Silva é formado em Sambarilovice. Sabe o que é Sambarilovice? Conversa fiada. Então, o que acontece? Esse tipo de gente precisa de ser firme com eles. Porque uma coisa que eu aprendi... Pois não. É isso. Eu estou aqui para confirmar essa história que você está falando. Eu fui adventista há 37 anos, eu nasci lá dentro e eu ouvi sermões a minha vida inteira, que em Lucas, no capítulo o quê, pastor? Repete para mim que eu não decorei. 23, 43. Em Lucas 23, 43, era assim, desde pequenininha, tá? Eu ouvi isso nos cultos, nos púlpitos adventistas. Em verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Comigo. Então, desde pequena, que eu sei que tinha uma Bíblia. O dia que eu fui liberta, que eu perguntei a um pastor da Igreja Assembleia de Deus, que foi que me ajudou muito, e ele me mostrou que na Bíblia não tinha vírgula, eu chorei de terror. Porque eu chorei de decepção, porque eu não fui pesquisar antes, porque eu acreditei no Rodrigo Silva, no Luiz Gonçalves e nos garotos propaganda da Igreja Adventista, que são excelentes, eloquentes no falar, convence na live, você sabe que tinha... pela goela uma notícia, uma mentira tão grande, você nem percebeu. Eu uso esse termo de somebody love porque tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio, que ele falava somebody love, vindo eu para esta aula, e ele tentava engambelar o professor, dando um presentinho para o professor. Então, o que acontece? O Rodrigo Silva te joga confetes e depois puxa a corda que ele te deu para te enforcar. Porque ele é perigoso, Rodrigo Silva. Ele é dissimulado. Sim. Tá entendendo? E falso profeta, a gente tem que colocar ele no lugar dele, ser firme com ele. E o Saião, voltando para o assunto, o Saião ali, encantado, embebedado pela saliva do Rodrigo Silva, deixou passar. Aí o que faz os adventistas, os militantes? Eles pegam o corte e vai dizer o quê? Que o Saião concordou com o Rodrigo Silva. Você entendeu? E quando, aproveitando o ensejo, quando a gente pega o texto de Lucas 23, 43, dos dois ladrões, e do ladrão que se converte, que parece que o nome dele era Dimas, esse ladrão que se converte, ele pensava que era no futuro. Senhor, quando o Senhor vier com o teu reino, quer dizer, ele estava citando Daniel capítulo 12, na ressurreição futura, ele cria nisso. O ladrão cria que era no futuro. Quando Jesus coloca a palavra hoje na conversa, era para dizer para o ladrão, não é no futuro, é exatamente hoje. Entendeu? Então, quer dizer, o próprio contexto da frase, mesmo que você mudar a vírgula de lugar, não faz sentido. Se você tirar a vírgula de lugar e dizer, te digo hoje, amanhã tu estarás comigo, não faz sentido, porque Jesus, ele vai corrigir a visão do ladrão. Então, aquele hoje era aquele dia. Tanto que aconteceu. Jesus entrega o Espírito, o ladrão passa pelo crurifrágio, ou seja, quebram-lhe as pernas, os dois ladrões, então ele morre, porque ele não suporta a pressão do corpo e ele fadiga até a morte. Então, aquele dia, aquele ladrão encontrou Jesus no paraíso, que era o lado dos salvos no Hades. Jesus, como está ensinado pelo próprio Cristo, em Lucas 16, do 19 ao 31. Mas, voltando aqui ao porquê eu disse isso. Então, veja, os pastores brasileiros, até os grandes teólogos, como o pastor Luiz Saião, eles acabam sendo engambelados, enredados na conversa desses caras. A gente tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter carinho com um membro da seita.
Com os líderes da seita, a gente tem que ser firme. E uma coisa, Lília, que eu aprendi é o seguinte, porque eu debati muito com testemunha de Jeová, né? Testemunha de Jeová me ensinou muito. Geralmente, quando você bate numa tecla e você pega a testemunha de Jeová ali numa falha, ele muda de assunto. Ele muda de assunto. Tem um livrinho aqui na minha biblioteca chamado Raciocínio à Base das Escrituras. Este livreto é um livro de orientação para que o indivíduo debata. E uma das táticas é o seguinte: se você se sente encurralado com um assunto, mude para outro assunto. Vá para outro tema. Exatamente. Então, os adventistas fazem isso, mormons fazem isso, e também as testemunhas de Jeová. E muitos pastores não têm esse tato, e nós vivemos um caos no Brasil, né? Pra você ter uma ideia, eu sou batista, dentro das igrejas batistas se canta muito os louvores de qual organização? Dos adventistas do sétimo dia. Está entendendo? Sim. Então, eu sempre estou alertando, estou avisando, mas, infelizmente, nós temos esse problema. Muita coisa que acontece no Brasil acontece por falta de informação adequada dos pastores. Como disse o profeta Oséias, Deus falando para Oséias, o meu povo perece por falta de sabedoria, porque tu, sacerdote, não está passando a informação adequadamente para o povo. Então, nós estamos vivendo isso, né? Puríssima verdade. Olha, eu queria até agradecer aqui a todos os meus inscritos do meu canal, meus irmãos queridos, e também aos telespectadores do canal CACP. Meus queridos, esse vídeo vai ser também transmitido no canal do pastor João Flávio Martinez, no CACP. Então, se inscrevam também no nosso canal, apoiem esse canal, porque muitas almas. E eu tenho fé que um dia até minha família vai ser liberta também, porque eu sou de toda uma geração de adventismo. E eu creio que tantas centenas de almas já foram libertas e muito mais vão ser. Então, se inscrevam no nosso canal, apoiem e que o Senhor abençoe a todos. Pastor João Flávio, eu sempre peço, Lília, para os espectadores do CACP se inscreverem nos canais de vocês, né? Eu já pedi para se inscrever no seu, estou pedindo aqui novamente para os espectadores aqui do CACP, não custa nada, é de graça, vai lá, e você vai ter indicação de livros bacanas. Também eu indico o Gleison, porque o Gleison está agora para lançar o seu terceiro livro da sua trilogia, que vai ser bom. Isso, vai ser bombástico. Eu tenho até pena, porque vai ser uma pancada violenta. E os documentários do Rodrigo, que era o Rodrigo Custódio, que era um cara que trabalhava no marketing da organização, até que Jesus o libertou. E hoje o trabalho que o Rodrigo está fazendo é imprescindível. Então, assim, que o seu canal, Lilian, que o canal do Gleison, que o canal do Rodrigo seja acompanhado aqui pelos nossos espectadores, porque vocês não só transmitem conhecimento, vocês transmitem informações de vivência. Vocês viveram na pele toda essa dor e toda essa problemática do adventismo. Sim, pastor. O senhor bem falou. O Rodrigo Custódio, ele trabalhou com a publicidade da Igreja Adventista por 40 anos. Então, ele conhece a fundo todo o sistema, toda a cúpula de tudo. E ele tentou alertá-los, tá? Só que não quiseram dar ouvidos, escapuliram, escorregaram, como a gente está comentando aqui, e ele criou o canal para que possamos, vale muito a pena também conferir. Eu estou aprendendo muito, tudo que eu preciso para fazer os meus vídeos, eu recorro ao CACP, ao Para Que Possamos e ao Gleison Peste, e Deus tem abençoado muito. Temos também o canal Remanescente, pastor, que é do Wagner Olmos. É verdade, o Wagner sofreu uma censura, inclusive. Precisamos ajudar o Wagner também, né? Derrubaram o canal dele, a gente está aqui para apoiar, fiz vídeo para ajudar, e assim, a gente está aqui sempre junto, é um amigo nosso. Então, pastor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Essa live era assim, uma live assim, de homenagem, para honrar a sua vida. Eu queria falar de assuntos felizes, mas, pastor, tem coisas que entristecem o coração do cristão. E nós que cremos em Jesus e amamos a Jesus, a gente tem que tocar nessas feridas.